palavra ao senador Thelmário e depois ao nosso coordenador, relator, senador Primeiro, Lidberto Faria. senadora Lídice, eu quero parabenizar a comissão e a CPI por ter ido até o meu estado, onde foi feita a primeira audiência fora aqui do Senado. E, para minha surpresa, hoje, senador Lindbergh, o Antônio traz aí um dado interessante com relação a Roraima, que de 2012 a 2014 teve um dos maiores aumentos de criminalidade, passando, inclusive, um percentual de 46%, que acho que fica em terceiro colocado no nível nacional, o que justifica a nossa ida além daqueles dados já apresentados. Mas eu queria, para a gente ter celeridade no processo e também unificar as perguntas, quero primeiro parabenizar os dois palestrantes, né, cada um na sua nossa área e contribuindo muito para a formação de juízo aqui da comissão. Mas eu queria aqui, a pergunta dos universitários aqui. Vai aqui primeiro para o Orlando. Doutor Orlando, diz assim, na sua opinião, como delegado, existe alguma proposta concreta de reforma da polícia? Quais são as principais características desse modelo? Anexo a essa pergunta, eu quero colocar aqui, como o senhor vê a relação do Ministério Público com a polícia em relação ao efetivo controle externo? Agrega isso aí. Agora, para somar essas duas perguntas, eu queria fazer uma aqui que eu recebi hoje, que um colaborador diz o seguinte para nós, é o Wagner, ele diz o seguinte, tem 3 fatores que contribuem para o cometimento do crime. Primeiro, ele diz a certeza da impunidade e mostra a solução. Ele fala, por exemplo, a certeza da impunidade no sentido de que, por exemplo, se você hoje pega um avião, é porque você tem certeza da garantia da segurança do avião. Se você souber que esses aviões caem 5%, você já fica com certas restrições. Se souber que esse avião cai 50%, aí que a restrição é bem maior. Se souber que é 100%, aí só o louco vai lá. Então ele entende que esse parte desse princípio que a impunidade ela contribui muito. E mostra as soluções. Por exemplo, e aqui cai na pergunta que o cara fala. Ele fala, por exemplo, que hoje a maioria das polícias elas são ostensivas e preventivas, quando na ótica dele deveria ser investigativa e repreensiva. Ele parte que ela tinha que ser investigativa e repreensiva, e não ostensiva e preventiva. Aí mostra os índices, né, que hoje, por exemplo, 30% ela é investigativa e repreensiva, por isso que os crimes não são elucidados, né, e se investir, ao contrário de 70%. Ele cita até um exemplo aqui, por exemplo, de alguns países que o índice de elucidação de crime é bem maior do que o do Brasil, que fica à base de 8 ou 7, enquanto que ele mostra índice aqui, por exemplo, Reino Unido, França, que chega a 65, 80 e 90 nos Estados Unidos. E, por último, ele cita, ainda agregado a essas 3 perguntas, que uma das características é a intensidade da pena. Ele cita que de nada adianta se o criminoso tivesse a certeza da punidade se a pena combinada em crime fosse insignificante. Ele acha que às vezes pode ser insignificante. E dá soluções aqui. Depois, por último, ele diz que a personalidade. Aí cita que as pessoas precisam ter mais berço, mais família, escolas integrais, etc. E que nessas escolas entre uma grade curricular de orientação ao amor, à paz, à solidariedade e à cidadania. Coloca nesse sentido. Então, ao formar um juízo aí. E cai naquela pergunta da senadora Lídice também, que o senador Lindbergh defende. Que a questão da militarização, por exemplo, ele entende que a polícia militar aqui deveria fazer essa parte de investigação, né, que isso ajudaria. Tiraria da polícia militar só aquela questão daquela hierarquia, aquele sistema militarizado, e dando uma amplitude maior e colocando mais contingente, né, nessas ações. Bom, e uma pergunta aqui também dos universitários, Antônio, vai para você. Pergunta para Antônio Teixeira. O senhor afirma que instrumentos normativos
não foram instituídos para conter delitos, mas para perseguir indivíduos. Como esse fenômeno se dá na juventude, onde jovens só se tornam visível à sociedade quando cometem ato infracional, delitos, né? E, ao mesmo tempo, outra pergunta para o senhor, Antônio. O senhor acredita que o aumento das mortes de 1980 a 2010 tem a ver com a guerra das drogas? Passar a palavra agora ao senador relator dessa CPI para que a gente possa ter as respostas todas num só tempo. E o nosso relator siga o seu roteiro. Olha, senadora Lídice, doutor Antônio Teixeira, Orlando Zacconi, primeiro pedir desculpas pelo atraso, na verdade estava programado para chegar às 16, perdi um voo e o voo que eu marquei logo depois atrasou muito, de forma que eu perdi principalmente a exposição do doutor Antônio Teixeira. Eu ainda peguei a do Zacconi do aeroporto para cá, acompanhando pela Rádio Senado, está sendo transmitido ao vivo pela TV Senado e pela Rádio Senado. Primeiro, falar do Zacconi aqui, Lídice. O Zacconi é um lutador, nós tivemos essa experiência, esse trabalho em conjunto lá em Nova Iguaçu, mas devo dizer que no caso do Pedreiro Amarildo, se não fosse a coragem do delegado Orlando Zacconi, tinham feito uma fraude para encobrir o que houve de fato naquele caso. Foi uma atitude de muita coragem, foi afastado da delegacia lá da Gávea, mas, olha, nós temos que reconhecer que foi uma postura muito altiva. Eu acho que só por isso nós conseguimos ter um esclarecimento de fato de tudo que aconteceu com o Pedreiro Amarildo naquela noite na favela da Rocinha. Eu, como os senhores também, eu sei pelas posições, nós estamos muito preocupados com o que estamos atravessando no país, essa onda conservadora, preocupadíssimos com a ofensiva que vem principalmente da Câmara dos Deputados. Eu tenho dito que o Senado Federal sempre foi a casa mais conservadora, era o Senado Federal. Por incrível que pareça, Zacconi, aqui o Senado Federal é a chance da gente tentar impedir que absurdos como o da redução da maioridade penal, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, num golpe, porque o projeto foi derrotado. Inventaram uma forma de colocar o mesmo projeto em votação no dia seguinte. E vale dizer, é um projeto absurdo, porque não é possível. Eu espero que o STF, nesse caso, tome uma decisão, porque já é a segunda vez. Com o deputado Eduardo Cunha não adianta, ele não aceita perder. Se perde, ele bota para colocar em votação novamente. Mas eu falo o seguinte, o que a gente tem constatado nessa CPI, nós temos extermínio da juventude negra mesmo no país. Números alarmantes. Se for ver o número de 2013, 56 mil assassinatos no país, mais de 30 mil de jovens, 77% de jovens negros que moram, em geral, nas periferias das grandes metrópoles desse país. E agora é um jovem que morre vitimado pelo tráfico, pela milícia, pela polícia, e agora nós vamos querer encarcerar também esse jovem. Vale dizer que desse projeto de redução da maioridade penal está lá crimes hediondos. Quando fala crimes hediondos lá dentro, abriu-se a porta novamente para colocar tudo que está ligado às drogas. É a segunda, como bem falou o doutor Antônio Teixeira aí, o segundo motivo de prisão no país, drogas. Né? Primeiro roubos e depois drogas. Nós estamos com a terceira população carcerária do mundo. E nós vamos pegar o garoto de 16, 17 anos, pequeno varejista de drogas, que está ali colocado na cadeia, colocado no presídio. Ou seja, as chances de recuperação desses jovens são praticamente nulas, muito pelo contrário. A gente sabe o que é que significa você entrar no presídio com facções que dominam completamente o sistema prisional. Então, o que me chama a atenção, e a gente estava lá no Rio de Janeiro, nós temos um debate sobre os nem-nem. Uma parcela gigantesca da nossa juventude, que nem estuda, nem trabalha, que estão desalentados, digamos assim, sem perspectiva. E a gente fala muito pouco aqui em políticas públicas dirigidas para esses setores. Né? A gente teve um debate, uma audiência pública em Roraima semana passada, na sexta-feira, e foi muito interessante que a gente escutou muitas pessoas que trabalham na ponta,
inclusive com medidas com os menores. E, concretamente, esse jovem começa a dar os sinais, primeiro saindo da escola, né? Primeiro saindo da escola, se afastando da escola. Esse é um primeiro sinal que é dado. Nós sabemos que há instrumentos hoje de busca ativa. Nós podemos fazer um conjunto de estratégias, de políticas públicas, dirigidas a esses setores que estão mais vulneráveis, né? Tentar aproximar novamente da escola, mas ter discussão sobre formação profissional, cultura, porque formação profissional com essa nossa juventude tem que estar, para mim, tem que estar ligada com alta tecnologia, com cultura, tem que ser algo que seja atrativo também. Mas eu acho que há muito pouco debate sobre políticas públicas, de fato, que possam apresentar uma perspectiva de futuro para esses jovens. E aqui onde entra um debate que a gente tem feito aqui, Zacone. Eu tinha muito interesse nessa vinda sua aqui, porque quando a gente fala de política de guerra às drogas, a gente vê claramente que, vejo o estado do Rio de Janeiro, mas vários outros estados, você coloca como um centro da política de segurança, o centro, a estratégia é o combate às drogas, política de guerra às drogas. E a gente vê o seguinte, gastamos bilhões nesses esforços, né? Morrem pessoas inocentes nessa luta, a polícia é a polícia que mais mata, mas é a que mais morre também. Pequenos varejistas de drogas são mortos e são substituídos no outro dia. Então, nós estamos enxugando gelo. É uma máquina toda que está posta em funcionamento, nós estamos enxugando gelo. Vale dizer que essa política de guerra às drogas, é claro que ela tem uma prática diferenciada de acordo com o território. A política de guerra às drogas em Ipanema se vende drogas, em todos, mas eu não vejo o caso de Ipanema de você chegar com a operação policial atirando para todo lado. Não, a gente não vê isso. A política de guerra às drogas, no seu extremo, acontece principalmente nas regiões mais pobres, mais vulneráveis, nas periferias, e as maiores vítimas são esses jovens. Quando eu falo também, e vários depoimentos que nós tivemos aqui sobre esse debate da redução da maioridade penal, também em relação ao usuário, quando é o seguinte, concretamente o seguinte, quando se pega um jovem negro de periferia com droga, ele é traficante. Quando se pega, no caso do Rio de Janeiro, nas regiões mais ricas, na zona sul do Rio de Janeiro, não, ali é usuário. Então tem uma leitura sempre na hora, no julgamento, de associar aquele jovem da periferia negro como traficante. Eu falo tudo isso porque eu acho que você está certo, eu estou lhe acompanhando sempre, Zacone, você está certo nas suas afirmações, a gente vai ter que ter coragem de avançar nesse debate aqui no país, porque não vamos resolver, senadora Lídia, se não entrar nesse tema com a profundidade que ele merece, né? E a gente tem visto avanços nessa área nos Estados Unidos, tem avanços em vários países do mundo. Eu acho que a gente tem que começar aqui a dar os primeiros passos. Em relação às UPPs, eu queria também, doutor Antônio Teixeira, mais do Zacone também, opinião, porque eu sei que ele acompanha de perto a questão das UPPs do Rio de Janeiro. Você veja que, numa lógica inicial, senadora Lídice, você ter uma situação em que você controle o uso de armas num território, eu acho uma situação correta. A situação que existia no Rio era muito o seguinte, determinadas áreas a polícia não entra, eram tratadas como territórios inimigos. A polícia entrava, fazia uma incursão e saía. Então, o fato de você ter polícia também nas comunidades, em tese, eu não tenho nenhum problema, muito pelo contrário. Se a lógica daquele policiamento fosse um policiamento comunitário, um policiamento de proximidade, em que fosse exercido o diálogo com os moradores, era uma coisa. Eu acho que estamos acompanhando a UPP, na experiência das UPPs, é um processo de degeneração daquele projeto inicial, degeneração desse processo do UPPs, e hoje, aquilo, as experiências que a gente tem visto, acompanhado algumas, em especial no Alemão, estão virando, senadora Lídice, infelizmente, forças de contenção e de repressão para os mais pobres.
como se fosse ali uma área a ser contida, né? Com o uso cada vez maior de violência policial, e é onde eu entro no meu questionamento. Se você daria para construir um programa como esse sem fazer, de fato, uma reforma na polícia. A gente sabe que não é fácil fazer a reforma na polícia. O Zacconi conhece muito por dentro. Eu sou autor, com o Luiz Eduardo Soares, da PEC 51, que fala de desmilitarização, mas fala em ciclo completo também, carreira única. Eu acho que o caso do ciclo completo é gravíssimo, porque é uma jabuticaba, só existe no Brasil. A Polícia Militar faz o trabalho de policiamento preventivo e ostensivo, né? A única coisa que eles podem fazer é a prisão lá em flagrante. Pegar ele, o que ele faz? Ele tem que levar para a Polícia Civil. As duas polícias não se falam. Não se falam. Na verdade, não é só a Polícia Civil que não falam com a Polícia Militar. São divididas por dentro também, né? Tem os delegados da Polícia Civil, os agentes. Nós estamos num processo que não funciona. Desagregação. Não funciona. Isso não significa automaticamente que nós estamos defendendo unificação das polícias, não. Você pode ter uma polícia militar, essa ex-polícia militar, que seria uma polícia civil de ciclo completo, fazendo um trabalho, e você pode ter uma polícia civil, que na minha avaliação, se eu fosse governador do Rio de Janeiro e a minha PEC tivesse sido aprovada aqui, eu ia mandar para a Assembleia Legislativa do Rio um projeto, porque, na verdade, essa PEC 51 passa para os estados a sua capacidade de organizar esse sistema. Nós não íamos fundir as duas polícias. Nós íamos transformar a Polícia Militar numa polícia de natureza civil, tendo investigação nela também, porque melhora muito quando a investigação é feita já a partir dos primeiros momentos, e eu transformaria a Polícia Civil numa polícia também de ciclo completo, ligada ao combate ao crime organizado, né? Seria uma espécie de uma polícia federal estadual. Mas isso é um debate que tem que ser feito. O que eu acho que está evidente, Zacconi, é que, sem avançarmos na reforma das polícias, nós também não temos futuro em relação a qualquer projeto, como foi de início as UPPs, mas que acabaram virando esse problema de degeneração da atuação policial lá dentro, levando à desmoralização dos próprios policiais com a comunidade, a velhas práticas que a gente sabe que está acontecendo novamente, né? Faltou o que era antes, entendeu? Então, a gente perdeu, em relação aos UPPs, aquela coisa do início que era uma esperança, que não se concretizou. Eu falo isso até provocando que eu sei que a posição do Zacconi é até muito mais dura que a minha. Ele, desde o começo, ele não acreditava no projeto das UPPs, mas, na minha avaliação, houve um processo de degeneração, de burocratização, e um processo que transforma aquelas unidades hoje em apenas forças repressoras, em especial contra a juventude. Os conflitos são enormes, senadora Lides, entre jovens que, para funcionar, que para realizar um evento, realizar uma festa, tudo tem que se pedir autorização de polícia. Esse não é o papel do policiamento ali. As forças... Porque hoje é isso, uma festa de batizado, baile funk, o que for fazer, você tem que ter... Substitui a autoridade civil, claro, a cultura. É isso que está acontecendo ali, né? Então, eu fiz um conjunto, abordei aqui vários temas, Zacconi, doutor Antônio Teixeira, e encerro falando sobre os autos de resistência, porque nós temos que... Isso é um projeto tão importante, mas a gente sabe da situação, da correlação de força na Câmara dos Deputados. Infelizmente, as bancadas ali da bala, por exemplo, agora tem dito que é um susto por semana. Eles passaram a redução da moralidade penal, eles vão agora com um projeto de mexer no Estatuto de Desarmamento. A bancada da bala já está fechando o seu relatório. Um projeto que é um absurdo. Na quarta-feira nós vamos ter uma reunião com deputados que estão tratando desse tema com uma visão mais progressista, aqui no Senado, na sala do presidente do Senado, Renan Calheiros, que até a gente, senadora Lídia, se aproveitar fazer o convite, todos daquela bancada progressista, a ideia é ir lá também, e depois termos uma reunião sobre esse tema. Então, eu só não consigo
ver como é que nós vamos conseguir, numa correlação de forças como essa, aprovar um projeto que é fundamental, que é o projeto do deputado Paulo Teixeira, sobre os autos de resistência. Mas queria agradecer muito a presença tanto do doutor Antônio Teixeira, que eu vou recuperar a fala, e eu fiquei muito interessado também nesses números, nesses novos dados que o senhor falou aí agora há pouco. Me interessa muito, porque nós estamos no começo do nosso trabalho da CPI. A gente espera que, ao final de tudo isso, a gente tenha desdobramentos para uma ação legislativa, mas uma ação também política, de concertação aqui. Por exemplo, em relação à autoridade policial. Foi relatado aqui por vários expositores a falta que o Ministério Público tem nessa área. É tarefa do Ministério Público fazer o controle externo da atividade policial. Nós já marcamos uma conversa depois com o pessoal do Conselho Nacional do Ministério Público para entrar nesse ponto, porque eu acho que é possível, além de apresentar medidas legislativas, alguns pontos que essa CPI pode fazer no sentido de construir uma concertação que resulte em mudanças concretas. O outro ponto é na discussão desse plano de redução de homicídios. Essa CPI também pode fortalecer os atores que estão participando desse debate e forçar o governo federal a entrar nisso com mais força. Porque não dá para o governo federal fazer de conta que não está acontecendo isso que a gente está vendo pelo país afora, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio dessa comissão parlamentar de inquérito. Mais do que apresentar projetos legislativos apenas, é tentar forçar uma negociação política para que a gente consiga avançar em algumas áreas e diminuir esses números que são vergonhosos para o Brasil. É, de fato, uma política de extermínio da nossa juventude. E queremos agora, além do extermínio físico, fazer essa política de encarceramento, que é outra forma de matar os sonhos dessa juventude. Muito obrigado.